Mas nesta hora nós te pedimos, revela para tua filha amada, Zita, revela, Pai, porque nós queremos estar aqui ouvindo os teus segredos, ouvindo o teu conhecimento, esta palavra, Senhor, que vai entrar no nosso coração e vai transformar-nos de dentro para fora. Então, derrama sobre a Zita agora, Pai, o teu espírito, o teu conhecimento, a tua força, a tua intrepidez, e que todas nós possamos receber, Pai, esse conhecimento, não só receber, mas também como colocar em prática. E é na certeza de que tu tem grandes coisas para fazer nesta sala. No nome de Jesus, nós te entregamos a Zita na palma das tuas mãos. Amém. Amém! Glória a Deus! Zita Guimarães, vem para cá, porque queremos te ouvir nessa manhã. Seja canal do fluir do nosso Pai para as nossas vidas. Vem para cá. Amém. Graça e paz a todos, né? Que a presença do Espírito Santo em cada coração, em cada vida, seja real. Nós cremos, né, que a palavra é o alimento da nossa alma e é o que nós buscamos, estamos buscando. Por isso estamos aqui com muita alegria no coração. E hoje eu quero falar a respeito de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. E a gente vê o quanto a gente precisa aprender com Jesus. Jesus é o maior exemplo de uma vida aqui na Terra que nós devemos seguir, de uma vida feliz, uma vida abundante, como ele diz, que tem a oferecer a nós. Então nós precisamos aprender com ele. E aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente vê o quanto hoje as pessoas estão tão cansadas, né? Estão tão cansadas de fazer coisas ou de buscar algo que não encontram. Por quê? Porque estão buscando em coisas, estão buscando em pessoas, estão buscando naquilo que não vai dar conforto para a sua alma, não vai dar descanso para a sua alma. Então, muitas vezes, se acorda tão atribulado, tão angustiado, e olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente, para trás, e vê que está tudo bem, está tudo em paz, Deus deu livramento, a pessoa está bem, mas ela está com algo dentro dela assim que ela nem entende por que, que ela está daquela forma. E é algo que ela precisa buscar em Jesus, é algo espiritual. E a pessoa, ao invés de ir buscar em Deus, porque por não ter esse entendimento, aí muitas vezes vai buscar em coisa ou vai brigar com alguém, né? Principalmente na família, que o marido quer mudar a mulher, a esposa quer mudar o marido, porque e sabe que não vai conseguir. E acaba vivendo nessa turbulência, muitas vezes, com a falta de paz. E não é isso que Jesus quer nos ensinar hoje, porque ele está ensinando aqui os discípulos, é para os discípulos. Então, é para nós que um dia confessamos Jesus, é para nós que sabemos que temos um chamado, é para nós que estamos aqui todos os dias buscando no Senhor entendimento, buscando no Senhor essa palavra que venha mudar a nossa vida. Então, a gente precisa ter esse entendimento de aprender com Jesus. E ele estava falando a respeito das aflições que ele ia passar nesse mundo. E, e a gente vê que lá em João 13, no versículo 15, ele diz: Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Porque esse era o propósito de Jesus aqui na Terra, quando ele ensinou para os discípulos. Porque ele sabia o que eles iriam passar, o que eles iriam acontecer com eles. Mas Jesus aqui ele estava ensinando a eles para que eles pudessem é, ter um descanso. E o descanso somente em Jesus, como fala lá em João 16:33, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ter aflição é algo que temos, vai acontecer, não vai ser uma coisa que se passar. Não,
ou acontece para um, acontece para outro, não. Mas a gente passar aflição com Jesus é diferente de passar sem Ele, sem a palavra de Deus, sem o conforto da palavra. E a gente vê que hoje em dia é isso que está acontecendo com pessoas que muitas vezes saem do caminho, sai da direção de Deus e vai procurando descanso, procurando alegria onde não tem, procurando alegria em pessoas, né? Até essa semana eu conversando com um irmão que era da nossa igreja, ele saiu e depois ele estava assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E eu falei, meu irmão, se você está procurando felicidade em mulher, em coisa, você não vai encontrar, você vai ter momentos de felicidade. Mas você precisa de uma felicidade plena que Jesus quer te dar. E você conhece, mas a gente vê que a pessoa assim está tão sem direção, está tão sem rumo, e não se deixa ser levado pela palavra. Porque é isso que Jesus disse: vinde a mim, só eu tenho. Você vai passar por aflição, só comigo que você vai passar bem. Porque a gente vê as pessoas que foram os profetas, os mártires aí que a gente conhece na palavra, que todos sofreram algo muito terrível, que né, a gente vê Isaías que foi cerrado ao meio, a gente vê que foi Pedro crucificado de cabeça para baixo, o sofrimento que as pessoas tinham, mas com Jesus que eles passavam, eles não queriam nem saber. Eles passavam mesmo. A gente vê a história de Paulo. O que Paulo passou, mas ele passou com Jesus. E ele passava e pronto. Estevão, a gente vê o pai apedrejado, mas ele dizia assim: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quando a gente passa aflição com Jesus, é diferente. É algo que a gente, como Jesus nos diz, né, que a gente precisa, né, se alguém der um tapa no nosso rosto, dá o outro lado para dar. Mas você sabe que você vai estar com Ele. Essa alegria que só Jesus pode nos dar. Esse descanso da nossa alma que só Ele, só nele nós podemos viver a cada dia. E nós precisamos buscar isso em Jesus. Porque 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E é isso que ele quer nos ensinar nessa manhã. Porque se você se encontra cansado, se você diz que está sobrecarregado, se você diz que não aguenta mais, busque em Jesus. Busque a palavra de Deus. Mergulhe na palavra, porque é só ela que vai trazer esse descanso para a sua alma. Às vezes a gente acorda tão desanimado, tão triste, mas quando você dobra seu joelho, ora ao Senhor, olha para dentro de você, isso é oração. A oração é você olhar para dentro de você, é para você olhar e ver o que, como diz o Salmo 139, Senhor, revela se há algum caminho mau, se o que eu estou fazendo tá certo, está errado, Senhor, me ensina, me ajuda, porque eu não estou conseguindo achar. Várias vezes eu já fiz essa oração. E é você olhar para dentro de você, porque muitas vezes a gente quer tirar o cisco do olho do irmão e não vê a trave que está no nosso, como a palavra de Deus diz. E a gente precisa tirar primeiro em nós, porque se nós não estivermos bem, a gente não vai ter como olhar para o nosso irmão também que ele esteja bem, mesmo que ele venha nos machucar, porque está passando por alguma situação, por alguma necessidade, alguma dificuldade. Mas você já olhou para si próprio e tirou a sua trave, você vai ter um olhar para o outro irmão diferente. Você vai saber como orientá-lo naquela situação. Então, é você buscar no seu secreto. Qual é o nosso secreto? O nosso secreto que Deus fala não é um quarto aí de quatro paredes, não. É o seu secreto do seu coração, que é a sua mente, você examinar. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você precisa se encher de Deus. Muitas vezes você pode entrar no seu secreto numa fila de um supermercado. Eu tive essa experiência com Jesus. Jesus me fez ter essa experiência. Um dia eu estava no supermercado e eu ia comprar algo ali e eu passei. Depois que eu
que eu cheguei em casa que eu passei 4 horas naquele supermercado, eu passei mais de quase 3 horas na fila para comprar algo, mas eu entrei ali no meu secreto naquele momento, que era tanta gente na fila e que para mim passou tão rápido, que foi algo assim que depois o Espírito Santo falou para mim, isso é o secreto. Isso é você buscar o secreto, não importa onde você esteja, mas é você se voltar para dentro de você e começar a conversar com aquilo que está dentro de você. Porque muitas vezes a gente quer buscar fora. Se você quer uma fruta, uma laranja, por exemplo, você vai no pé da laranja, você não vai no pé do abacate. Não é para ir no supermercado lá, porque lá está tudo pronto. Mas quando você vai buscar onde tem algo, então onde que vai buscar algo espiritual? É dentro de cada um de nós, como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de você. Então está dentro de cada um o reino de Deus. E é lá que nós temos que buscar. O reino de Deus é lá dentro de cada um de nós. E tirar tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está perturbando a nossa mente, perturbando o nosso entendimento. E a gente tem que colocar descanso, dar o descanso somente em Jesus. Porque hoje a gente vê algo acontecendo que as pessoas buscando valores em coisas materiais, em algo que vai ficar aqui na Terra. A gente não vai poder levar nada. Então, a gente tem que buscar o quê? Valores espirituais. Quando a gente começa a buscar valores espirituais na nossa vida, não importa se a gente tem dinheiro, se a gente não tem, se a geladeira está cheia, se ela não tem, a gente sabe que Deus vai prover, porque a gente sabe que a gente declara que Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor e de nada nós vamos ter falta. Então a gente precisa buscar essa certeza no Senhor. E é algo que quando a gente chega nesse nível, a gente vê as coisas mais claras, com mais sutileza, assim, com mais clareza, com mais alegria, porque a gente tem a certeza e a nossa fé é ativada cada vez mais, porque a gente busca no Senhor. A gente olha aqui, fala ali em Hebreus 12:2, olhai para o autor e consumador da nossa fé. A gente cresce espiritualmente quando a gente realmente se dedica lendo a palavra, orando a palavra. A gente está estudando ali Neemias e o quanto a gente tem aprendido com Neemias sobre tudo que a gente vai fazer é orando ao Senhor, entregando na mão dele. Ele quer ser o primeiro, ele quer ter a primazia na nossa vida. E a gente precisa buscar, por isso que ele fala: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Então, ele quer que nós venhamos pegar a nossa cruz e seguir. A sua cruz não é outra pessoa. A sua cruz não é o seu marido, a sua cruz não é o seu filho, a sua cruz não é o seu vizinho, a sua cruz não é, a sua cruz é sua. Você não vai poder carregar a cruz de ninguém. É somente a sua. A sua, muitas vezes, ela tem tanto peso que você não consegue nem carregar a sua, você quer carregar do outro. Então, carregue a sua, tome a sua. Tome a sua cruz e siga, porque você vai aprender com Jesus. Porque, como ele diz, eu sou humilde, eu sou manso. Se vocês entregarem aquilo que para vocês está pesado, aquilo que para vocês não conseguem, traz para mim. O meu é leve. Porque quando a gente pega o jugo de Jesus, mesmo que a gente diz, mas servir a Deus não é fácil. Mas servir a Deus é luta, é dificuldade. Mas servir passar sozinho. Porque se a gente passar com Jesus, não se torna luta, se torna prazeroso. Como eu aprendi uma vez de um pastor que disse assim: quando você faz o que você gosta, não é trabalho, é prazer, é alegria, satisfação. Porque você gosta tanto de fazer aquilo que você está fazendo, que você tem leveza naquilo que você faz. Você tem prazer em fazer. Você tem prazer em acordar de manhã e vir para a sala do transbordo para orar, para receber uma palavra, para você sair daqui alegre, para você receber um bom dia abençoado para você. Então, isso é uma leveza no seu coração. Ninguém está aqui forçado, ninguém está aqui empurrado. Você está aqui porque você entendeu que você estando aqui, você tem um dia alegre, você tem um dia feliz, porque é isso que Deus quer para a nossa vida.
Em 1 João 2:3 diz assim: desta forma, sabemos que o conhecemos, se obedecermos os seus mandamentos. Quando você obedece os mandamentos, é uma questão de obediência que a gente tem aprendido na palavra, uma questão de você obedecer. Então, eu preciso conhecer do que Jesus gosta, do que Jesus está me ensinando a fazer, o que ele quer falar comigo hoje, aonde ele quer me mandar. Tem hora que Deus ele não quer, ele quer que você decida onde que você quer realmente e ele vai contigo. Mas ele dá a direção para nós. Se a gente, mas é preciso a gente parar para ouvir ele, porque muitas vezes a nossa vida está tão corrida que a gente acorda já com pressa, a gente não consegue parar para orar, faz aquela oraçãozinha básica ali, igual na hora do alimento, não para entrar no seu secreto, não olha para dentro de você, e aí você sai correndo e lê a Bíblia correndo também, e não sabe mais o que leu, e ali não entendeu nada, e começa a ficar vazia. E isso a cada dia vai esvaziando mais. Mas quando realmente você tem esse momento, você entregou, você quer Jesus na sua vida mais perto, você tem que passar tempo com Ele. Você tem que ter um relacionamento genuíno com Jesus. E isso Ele quer para que nós possamos chegar até mais a Ele, como Ele diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E você vai aprender a ouvir a voz dele. Você vai aprender a ter a direção dele, a ter o entendimento daquilo que ele quer. Será que ele quer que você faça aquilo daquela forma? Será que é hora de você fazer? Será que não é melhor você esperar mais um pouquinho para você não tomar nenhuma decisão aí da sua cabeça ou num momento de aflição? Porque isso acontece muitas vezes. E aí depois vem o arrependimento, mas você já fez. Por quê? Porque você não consultou a ele primeiro. Você não parou primeiro para ele falar com você. Então tem algo que às vezes a gente fica assim, será que eu vou fazer tal coisa? E Deus ele usa alguém para falar, até nas redes sociais. Aí você vê assim, alguém falando uma palavra, é isso que eu queria ouvir. Porque você muitas vezes está sobrecarregado, porque muitas vezes você está cansado, com a alma cansada. E a alma cansada, ela não cura com remédio. Ela não cura com uma ida no shopping ou uma ida na praia. Não vai curar, porque quando você chegar, vai estar lá. Então, cura quando você se volta para si dentro de você e você realmente busca no Senhor. Eu confesso que antes eu tinha dificuldade de, no momento de aflição, buscar Deus. Parecia assim que a mente, ela era uma mente assim tão acelerada, tão atribulada, que eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. E tipo, não tem nem vontade de orar. Quando eu adoecia, quando eu ficava assim, sentindo alguma coisa, eu não conseguia orar. Eu não conseguia, eu tinha essa dificuldade. Eu pedia do Senhor, porque eu sei que numa hora dessa é você orar e repreender aquela enfermidade. É você realmente dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que isso vá embora, porque o meu corpo é sarado, o Senhor já levou sobre si, já carregou sobre si toda enfermidade. Então o Senhor disse que eu sou sarada, como diz lá em 1 João, se o Senhor, assim como Jesus é no céu, eu sou aqui na terra, e o Senhor não está doente lá, o Senhor está bem, está feliz. Então eu tenho que ser feliz aqui nessa terra, porque Ele quer, a gente ora o Pai Nosso, Senhor, venha o teu reino, aqui na terra como o Senhor faz no céu. Então, aquilo que lá no céu é para Ele fazer aqui na terra. Então, Ele quer que nós venhamos ter essa vida também feliz aqui na terra. Uma vida feliz, uma vida abundante, como Ele fala na sua palavra. Então, a gente precisa viver. Então, eu tinha essa dificuldade de orar quando eu estava assim naquela aflição, naquela tribulação. Mas louvado seja Deus que me ensinou a identificar, não, quando eu estou já sentindo alguma coisa ou algo quer me afligir, eu dobro meu joelho, Senhor, em nome de Jesus. Não tem vontade de orar? Não tem. Coloca um louvor ali, você pode não estar falando nada, mas o Espírito Santo que olha para dentro de você, que vê o que você queria falar e não tem muitas vezes palavras para falar, ou você pode até chorar, ou você pode somente ali se entregar, se deixar ser levado ali pelo som ali, porque o Senhor habita nos louvores, né? A gente sabe disso. E é algo assim que você vai sair de lá já leve,
você vai já ter entregue ali aquele jugo que está tão pesado e você não está conseguindo carregar. Então, entrega para Jesus, entrega para Ele. Filipenses 2:5 diz assim: seja o seu modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Então, aqui ele está falando que Jesus, sendo o próprio Deus, ele passou por aflição. Ele podia, naquele momento, não querer a aflição. Ele poderia, ele era o Deus, mas ele se deixou, ele diz que ele se humilhou, ele diz que ele se fez ali, né? Ele se considerou, ele não usou a autoridade que ele tinha de Deus. Então, muitas vezes, a gente tem que ser humilde de reconhecer quem nós somos em Deus. Nós dependemos dele. A nossa dependência, ela precisa ser dele, nele, né? Porque muitas vezes a gente olha para dentro de nós e diz assim, é só por Deus. Porque se fosse por mim mesmo, eu não conseguiria passar pelo que eu passei. Mas a gente sabe que com ele, realmente a gente é mais que vencedor. Lídia coloca isso, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, ele quer isso para a nossa vida. Então, a gente precisa ser humilde, como ele nos ensina a ser humilde. Então, muitas vezes, a gente precisa pegar ali o sermão ali do monte, que ele nos ensina, a ser daquela forma, a ser bem-aventurado, como bem-aventurado os que são humildes, que têm fome e sede da palavra. A gente precisa fazer essa oração para a nossa vida e declarar, porque se nós formos humildes, se nós tivermos ali o, o sermão do monte na nossa vida, vivermos aquilo ali, a gente vai viver o fruto do Espírito. A gente vai viver essa paz que a gente só vive com o Espírito Santo. A gente vai ter a humildade, não vai ter a arrogância, porque o contrário de humildade é a arrogância. Talvez a gente ache que pode vencer sozinha, que a gente a gente deixa Jesus lá para o último lugar, diz assim, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Não, a gente tem que procurar primeiro ele, é primeiro nele. E ali a gente vai ter a direção correta. Precisa ficar errando. A gente já tem a palavra de Deus para olhar para aqueles que já erraram, para que a gente não venha errar mais, para a gente andar correto como Jesus quer. Como diz o Salmo 139, de número 5, ele disse: o Senhor é uma cerca na nossa vida. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a mão sobre mim. Então, o Jesus é como uma cerca para nós. Ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra. Ele coloca a sua mão sobre nós. Então, a mão dele está na nossa vida, está na vida de cada um, tá aonde quer que a gente vá, ele vai conosco. Como diz no início, só ele nos conhece. Só ele sabe o nosso deitar, só ele sabe o nosso levantar. Só ele sabe o que está dentro de cada um de nós, que muitas vezes nem nós não sabemos. Nós não entendemos o que está dentro de nós. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pegar essa chave que Jesus está nos ensinando hoje, que é somente nele, que é somente por ele. Aí a gente vai encontrar esse descanso para a nossa alma. Então, primeiro, nós precisamos buscar em nós, como eu falei, olhar para dentro de nós, tirar de nós aquilo que realmente está atrapalhando o nosso convívio com alguém, seja da nossa família, seja quem for, na nossa convivência diária. A gente precisa primeiro cuidar de nós. A gente precisa primeiro deixar as coisas que nos atrapalham. Então, muitas vezes, tivemos uma vida não muito, a gente sabe, trabalhosa quando criança, quando jovem, mas isso não pode permanecer. A gente tem que mudar, como diz lá em Romanos 12:2, que a gente precisa transformar a nossa mente. Tem coisas que a gente aprendeu logo no início da nossa conversão que hoje a gente vê que não é mais daquela forma. Mas a gente precisa viver em mudança, que a gente não pode ficar da mesma forma todo o tempo, porque todo tempo está mudando. A gente vê hoje a nova geração que está acontecendo. Então, a gente que está aqui, que somos dessa geração agora,
nós precisamos deixar algo para a nossa descendência. Porque as pessoas estão olhando para nós, estão olhando para as nossas atitudes, olhando para a nossa vida. Se a gente está passando por uma aflição, mas está ali refletindo a alegria, as pessoas não vão entender por que que a gente, mesmo passando por luta, dificuldade, mas você está sorrindo, você está dando força para outro. Então a gente vê que só é por Deus, só por Ele. E até eu lembro quando eu fiquei doente da minha visão, que eu fiquei sem enxergar, quando alguém vinha me visitar, eu não conseguia olhar no rosto da pessoa, não conseguia levantar a cabeça. E as pessoas choravam, porque elas diziam, e eu não falava normal, assim, como eu não sentia dor, eu não tinha assim, só estava daquela forma, eu não enxergava, que eu fiquei totalmente sem enxergar. As pessoas choravam porque diziam, não entendo como parar desse jeito, porque a nossa visão é tudo, diziam assim, é tudo na nossa vida. E realmente a nossa visão é muito necessário, mas a presença de Deus na nossa vida é mais necessário ainda, porque a gente reflete algo que a gente nem mesmo entende, que não seria de nós, né? Algo de nós, que a gente está passando por aquela situação e está sorrindo e está dando força para outra pessoa. Mas quando a gente está em Deus, quando a gente passa por essa aflição, como ele falou, no Senhor, em Jesus, que no mundo nós teríamos essas aflições, mas ter bom ânimo. Tem versão que diz: tenha coragem, porque somente em Jesus nós temos essa paz. Aí a gente vai tendo essa vida abundante que Deus quer para a nossa vida. Então, nós podemos ter uma vida feliz aqui na terra? Podemos sim, porque o Senhor já fez tudo por nós. O Senhor já pagou o alto preço. É só a gente olhar para a cruz, a gente ver o quanto ele sofreu, o quanto ele foi humilhado, o quanto ele ali cuspiram no rosto dele, o quanto ele levou ali aqueles pregos na sua mão. Então, mas por isso ele estava ali feliz, porque ele sabia que um dia ia ter um povo que ia adorar, ia ter um povo que ia crer, que ia reconhecer, e que ele possa cada dia mais, né, entrar na nossa vida e nós possamos deixar ele entrar, porque diz que tem uma porta que só que Deus não abre, só eu posso abrir, só você pode abrir, que é a porta do teu coração, para que ele entre, para que ele faça morada, para que ele senta com você na mesa, para que ele converse com você. Então, hoje eu posso dizer para vocês que depois de muita situação, de muito choro, de muita luta, hoje eu não tenho falta de nada. Hoje eu não sinto falta. Hoje eu não sinto. Eu posso dizer hoje aqui, diante de Deus, que Ele tem suprido tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito. E a companhia dele tem sido constante na minha vida. E quando muitas vezes eu me sinto desanimada, eu já pego ali a chave, eu já sei qual é agora, aonde eu tenho que ir, aonde eu tenho que seguir. Antes, quando eu tinha que correr pronto-socorro, antes, quando eu tinha que ir para a emergência, e saía de lá pior, porque eu estava buscando aonde não tinha, aonde não era para buscar. Mas quando eu aprendi que eu deveria buscar em Deus, buscar no Senhor, claro que a gente não ignora a ciência também, né? Tem coisas que realmente a gente tem que buscar na ciência, mas aquilo que a gente realmente coloca a nossa fé, a Deus ele vai nos dando a direção e vai nos dando o alívio para a nossa alma e refrigerando e nos dando a paz e o consolo que nós necessitamos todos os dias. Então, que essa palavra que Deus colocou no meu coração possa também fazer morada no seu e que você possa viver o melhor dessa terra que Deus já entregou para nós. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia, amém. Pegou a chave, gente. É somente nele, ei. É somente nele. Vinde a mim, porque nele existe descanso. E hoje parece esquisita. Estava aqui em casa, hein, na parte da manhã, devia estar tomando café comigo e com o Rogério, não sei, né? Eu costumo dizer que o Espírito Santo bate aqui, bate ali, né? Eu estava conversando com o Rogério hoje isso. Eu falei, meu Deus, que canseira é essa? Né? Por que que eu estou me sentindo assim, cansada, acordando às 4 da manhã? Eu já durmo tarde. Acorda às 4, sem conseguir mais dormir. Meu Deus, como é que eu vou ficar de pé? Tava falando isso com o Rogério hoje, né?
E o Rogério estava dizendo, gata, não tem jeito. É a gente grudar em Jesus, a gente vai ter que grudar nele mais um pouco. Então vamos grudar mais. Aí vem Zita com isso. Tá cansada? Tá se sentindo cansado? Pega essa chave aí, é nele. É nele que você tem que ficar, né? É ele que renova, é dele que vem a alegria, é dele que vem o vigor, a força, né? O desânimo vem, mas ele fala: olha, tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Ai, que Deus maravilhoso, Deus que nos renova. Como essa sala é preciosa, como você é preciosa, Zita. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o Senhor. Amaí, nos leva em oração, agradecendo ao nosso Abba, porque só ele faz um trem desse, hein? Só ele puxa a gente, coloca a gente no online, dentro de uma sala, fala aquilo que o Espírito Santo fala com a gente de manhã, não contei nada para ninguém. Deus é muito bom. Ora conosco, minha irmã. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta manhã, Senhor. Que o Senhor já ministrou no coração da nossa irmã Rita, que veio transbordar o que o Senhor tem colocado no coração dela. E a boca dela tem dito tudo que o coração dela está cheio. Obrigada, Senhor, que a gente possa ter ouvidos para te ouvir e que a gente possa aprender cada dia mais a colocar em prática, Senhor, e saber que só o Senhor é Deus. Ter essa certeza, ó Pai, que é em Ti que nós temos que buscar todas as nossas necessidades, ó Pai, porque é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Que não é para nós andarmos ansiosos, preocupados com nada, porque o Senhor já sabe de todas as coisas, o Senhor cuida de tudo. Que a gente realmente, ó Pai, esteja sempre, aonde nós estivermos, no nosso secreto contigo, porque este é o melhor lugar para nós estarmos. Obrigado, ó Pai, pela vida da Zita, que nos trouxe essa reflexão, que o melhor lugar para nós estarmos é na tua presença, no nosso secreto, ó Pai, contigo. Senhor, sonda nosso coração, porque nós sabemos, ó Pai, que nada é oculto para ti e que também não seja oculto para nós. Revela-nos, ó Pai, e nos ajude a sermos melhores do que fomos ontem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te adoramos. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Maí. É do secreto, hein? Leva essa chave com você. Obrigada, Zita. Obrigada a você que esteve aqui comigo. Amanhã é quinta de oração. Te aguardo aqui. Beijo, obrigada, Lila. Está sendo gravado. Você pode compartilhar com seu irmão, viu? Beijão, família.